Olá, gente, bom dia e a paz do Senhor esteja sempre convosco, com todos vocês. Aqui é o presbítero Walter, nessa segunda-feira, mais uma vez, para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito pela nossa vida. Quero saber como você está, se você está bem, se você está feliz, como você está na presença do Senhor. Você tem feito algo para agradar ao Senhor. Porque nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, para a gente prosseguir na jornada a qual o Senhor nos dá a ordem e o aval para nós continuarmos na sua presença. Sabemos que são muitas pessoas, muitas reações ao contrário da minha e da sua e do seu pensamento. Sabemos que para nós conseguirmos viver seguindo os passos do Mestre não é fácil. As adversidades, as tentações, muitas opiniões diferentes, mas não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca o foco de adorador. Não importa se alguém diz que você não vai conseguir, não importa se alguém diz que você nunca vai chegar a lugar nenhum, mas permanece firme na caminhada, sempre acreditando em um amanhã melhor do que o que passou, do que o dia que passou. Nós vivemos de esperança, fé e confiança e promessa. Jesus nos prometeu que um dia viria nos buscar e que um dia nós iríamos ter um encontro com Ele. Mas cada vez mais as coisas vão ficando difíceis. O nosso adversário sempre tenta nos tirar da presença do Senhor. Por isso que temos que ser vigilantes. Sabemos que o maior ministério e o maior mandamento do Senhor é o amor. Primeiro começa Deus criando o homem e colocando ele para viver como um exemplo, assim que Deus queria e quer que nós vivamos. Como está escrito, que tudo começa pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo começa por amor. Uma coisa que eu sempre digo, desde o primeiro dia em que eu me converti, quando eu tinha 17 anos, eu sempre digo às pessoas: a fé é algo que nunca deve deixar de existir nas nossas vidas. Primeiro de que tudo, o amor ao nosso Deus e o amor ao nosso semelhante. Não existe outro meio de salvação
o ministério a não ser por amor. Mas tem que ser um amor real, não é um amor artificial, que qualquer coisa se corrompe, qualquer coisa se quebra, qualquer coisa desaparece o amor e entra o ódio. Não, o amor tem que permanecer dentro de nós, porque é o amor que nos faz nos conduzir até a presença de Deus. Tudo começou pelo amor e permanece sendo pelo amor. O maior ministério de Cristo, de Jesus, é o amor. A salvação é algo que nós conquistamos todos os dias, sem cessar, até o último suspiro das nossas vidas. Permanecer no amor. Porque muitas pessoas ficam pegadas à religião, a templos construídos de milhões de reais, de milhões de dólares, para ali iludir as pessoas e ficar pregando um evangelho falso. Porque Deus não está preocupado com o teu dinheiro, Deus não está preocupado com suas riquezas. Deus quer aquilo que é dele, que é a tua alma, a minha alma e o nosso coração. É isso que Deus quer, é um homem simples de coração aquebrantado, um ser humano firme e fiel em tudo que for fazer. Mas as pessoas desaprenderam ou nunca quiseram dar ouvido à realidade da vida. A salvação é algo que nós conquistamos. Temos que correr para conquistar todos os dias, cada minuto e cada segundo. Nós temos vários exemplos na Bíblia que a salvação não vem através de religião. A salvação vem através de Jesus Cristo, pelo amor. Tudo é o amor. Se não tiver amor, não vale nada. Muitos acham e ficam escutando falsas profecias, falsos profetas, falsos pregadores, dizendo que se não der o dízimo, vem o gafanhoto, se não der oferta, vem o gafanhoto, se não fizer isso, vem o devorador. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela relata que a salvação vem através de dízimos e oferta. Não. A salvação vem através do amor e da caridade e da simplicidade. Por que, presbítero, você fala isso? Eu não sirvo, eu não tenho. Já servi, já dei de mim o meu tempo e percebi que aí cada vez mais eu estava enriquecendo esses reis que inventam essas religião para iludir as pessoas. Não que você não tenha um lugar para você adorar. Você pode ir para qualquer congregação, mas não tome aquilo como uma religião na tua vida, porque religião não salva. Religião não salva. O que salva é Jesus, você obedecendo a sua palavra. Se dízimo e oferta salvasse, não precisava ninguém para congregação, não precisava ninguém fazer aliança com Cristo. A palavra do Senhor fala a respeito de um certo jovem que disse assim: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele, por ser muito rico,
Jesus falou para ele: vende tudo o que tem e dá aos sacerdotes. Vende tudo o que tem e divide com os anciãos. Foi assim que Jesus falou? Não, não foi assim que Jesus falou. Jesus disse assim: vende tudo o que tem e divide com os pobres. Vende tudo o que tem e divide com os pobres. Então, o mandamento do Senhor é diferente do que esses homens faz com o povo. Se fosse assim, Jesus tinha dito: olha, vende o que tem e dá para os sacerdotes. Mas não foi assim que Jesus falou. Então, nós sabemos e entendemos. Outra coisa, Jesus não vivia entre quatro paredes pregando para os irmãos. Não, Jesus andava por o mundo pregando o evangelho em todo lugar, nas montanhas, serra, becos, vala, tudo, por dentro das matas, pregando. Por isso que o mandamento do Senhor e o maior ministério é esse, é o amor. E o outro ministério é o ID. Você está nesse ministério do ID, pregando a palavra do Senhor para o mundo afora, rua em rua, becos e valadas e viela. Você está fazendo isso. Então, se você não está servindo a Deus. Você está servindo ao homem entre quatro paredes. Você passa por uma pessoa, paga um almoço, paga um café, paga um lanche, leva uma feira para aquele vizinho, para aquela pessoa que está em situação de fome, de pobreza extrema. Quando Jesus falou para os seus discípulos, quando perguntaram: mestre, o que ganharemos te seguindo? Jesus fala 100 vezes mais do que o que você tem. Quer dizer, mas Jesus não estava falando de riqueza. Jesus estava falando de uma riqueza espiritual. Porque o material, Deus já nos deu a sentença: trabalharás e viverás com o suor do teu rosto. Dízimos e oferta não leva para o céu. Quem leva para o céu é as tuas obras e o que tu faz de bom para ajudar ao teu próximo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o maior ministério é o amor. E o maior mistério é o ID. Ganhar alma para Jesus. Eu, porém, faço menção de viver nesse ministério do ID. E de procurar amar o meu próximo. Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia e reflita se o que você está fazendo está dentro e enquadrado nos princípios do Evangelho. Ide por todo mundo. Foi a última missão que o Senhor deu para os discípulos antes de partir. Essa é a última missão. Ide por todo mundo e pregai. Você está fazendo isso? Você está indo para as favelas, para os sítios, para as fazendas, povoados, Nordeste, Norte, Sul, andando, pregando o Evangelho? Você está fazendo isso? Não está. Então, você está fazendo tudo ao contrário. Já imaginou quantos milhões de reais esses homens gastam para fazer esses templos, a qual só vai servir de ruína no futuro? Mas eles seguem os mesmos padrões e princípios dos babilônicos. Mas Deus continua sendo o
o mesmo Deus que criou o homem para que o adorasse. Foi para isso que Deus nos fez, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus busca verdadeiros adoradores, que se importa com o próximo. Se quiser fazer parte desse ministério, observa qual foi o último mandamento do Senhor para os discípulos, antes dele subir e voltar ao céu. Para todos os discípulos ele enviou de 2 em 2 e disse de pregar o Evangelho. É essa a missão. É essa a missão dada por Deus, a qual muitos não querem mais fazer. Fica dentro de 4 paredes, pregando entre si, mentindo, que só vai para o céu se estiver ali dentro daquelas 4 paredes, só vai para o céu se der o dízimo, se der oferta, se fizer voto. Não. Para ir para o céu tem que ser muito mais além. É praticar o ID de Jesus. Deus abençoe vocês. João 3,16. João 14,6. Esse é o versículo que eu deixo para que vocês vejam o que diz o Senhor a respeito de todas essas coisas. Deus abençoe vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.